Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Web Rádio Cristo Consolador. Está começando nessa noite, dia 9 de fevereiro de 2026, mais um programa Entre Irmãos. Sejam todos muito bem-vindos, que tenhamos aí ótimas reflexões ao longo da nossa noite, que irão nos auxiliar para as nossas buscas individuais, irão nos auxiliar nas nossas melhorias internas também, e para termos aí, com certeza, uma semana mais leve. Boa noite, Hugo. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que estão nos acompanhando ao vivo. E para iniciarmos, eu vou ler uma pequena mensagem do Minutos de Sabedoria de C. Torres Pastorino. Você que é mãe, lembre-se que o seu exemplo é a lição mais forte para o seu filho. Não discuta com seu marido diante das crianças, não critique o pai diante dos filhos, não fale mal dele. Nunca diminua com desprezo. O exemplo de um lar bem constituído é a maior felicidade que você pode legar a seus filhos. Por amor deles, saiba sofrer se for preciso, porque eles são frutos que você mesma gerou. Essa mensagem ela é interessante, até vou fazer um adendo nela de que serve, né, tanto para a mãe quanto para o pai. E hoje é muito comum nós vermos, né, mesmo com que é algo que, né, acontece da separação, né, de hoje, né, as pessoas por uma série de motivos, né, decidem seguir caminhos, né, opostos ou cada um seguir o seu caminho. E mesmo, né, com essa situação, fica sempre o convite, né, para que busquem, né, se respeitar um ao outro e deixar que os filhos, né, amadureçam e quando tiverem, né, adultos, adolescentes, verifiquem, né, por si próprios a conduta de cada pai, né, de cada genitor e que possam, né, decidir com a sua própria maturidade, né, com as suas próprias vivências, né, se como vão tratar, né, como vão verificar, né, a conduta de cada um dos pais, né? Então fica esse convite para que os pais, né, tanto a mãe quanto o pai, né, tenham esse respeito, essa conduta, né? Hoje, infelizmente, a gente vê, né, muitos casos de alienação parental, né, e isso acontece para ambos os lados, né, tanto a mulher em relação ao homem, quanto ao homem em relação à mulher. Então fica esse convite para que, independente, né, dos motivos da separação, das condições, né, claro que com as devidas exceções, né, de violências, de situações, né, mais graves, mas no geral que busquem, né, deixar que os próprios filhos, com o seu desenvolvimento, com a sua maturidade, verifiquem, né, a conduta de cada pai, né, criem os seus laços e a partir desses laços depois verifiquem, né, com a própria maturidade também, como se dará essa conduta e essa convivência com os progenitores. E dessa forma, né, eu vou convidando aqueles que se sentirem à vontade, que possam fechar os olhos, e vamos todos numa corrente de paz, de amor e de fé, sentindo a presença de nossos amigos espirituais, que já vão nos harmonizando, nos equilibrando, nos dando muita paz e saúde, e muita tranquilidade mental, para nessa sintonia fina, equilibrada, harmoniosa, que possamos elevar as nossas vibrações até as faixas douradas de Maria de Nazaré
e essa mãezinha amada nos envolve em seu manto azul celeste, nos dando muita paz, muita tranquilidade. Ela que é exemplo de paz, de renúncia, de fé, de abnegação, que possamos aprender com ela a termos uma conduta mais fraterna, benevolente, amorosa na terra, com as pessoas que nos rodeiam. Assim, vamos rogando a ela que continue intercedendo para cada um de nós, continue nos dando esses exemplos, nos guiando, nos ajudando nos momentos difíceis da nossa existência. E assim vamos rogando que ela nos represente diante de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso irmão mais velho, que como um irmão mais velho, com muito mais sabedoria, vem nos guiar, nos orientar. Ele que já passou por todos esses processos que estamos passando e que saiu vitorioso de diversas encarnações até que decidiu, por amor, reencarnar nesse mundo de provas e expiações e exemplificou a sabedoria máxima para cada um de nós, vivendo a vida material, sofrendo, passando por todas as tribulações que passamos, mas deixou um legado de luz, de amor, de paz, de sabedoria, ao viver a vida na sua plenitude, diante da dor, do sofrimento, diante de toda a violência, soube perdoar, seguir em frente e demonstrou que o espírito sobrevive à morte. Demonstrou a seus discípulos, a cada um de nós, que a morte não é o fim, mas que o espírito ele resplandece em luz, em sabedoria, no plano espiritual e que pode se manifestar nesse mundo quando necessário, para testemunhar, para exemplificar que nós somos eternos, que a morte da carne é apenas a passagem desse mundo para um outro mundo, para uma outra situação espiritual. Assim, rogamos ao Mestre que nos conduza, que nos guie, que nos ajude a vivermos o seu evangelho de amor e de luz, e que ele nos represente nesse momento, diante da causa primária de todas as coisas, do Pai, nosso Criador, a fonte de equilíbrio, de harmonia, de todo o processo evolutivo, a qual somente agradecemos e louvamos por tudo que temos, por tudo que somos, com a prece que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, na medida que aprendemos a perdoar aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. E assim vamos pedindo licença para darmos início às reflexões da noite de hoje, que possamos finalizar o programa mais harmoniosos, com mais paz, mais força e energia para as lutas necessárias ao longo da nossa semana. E que seja feita a vontade do Pai, não a nossa. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos novamente, né? O primeiro programa aí oficialmente, né, Hugo? Acho que o segundo desse ano que estamos juntos. Passamos aí por um final do ano, um começo do ano meio turbulento na parte do trabalho material, festas de fim de ano, descanso, mas agora entendemos que vamos começar o ano aí ativamente, faremos o possível para estarmos os dois presentes aí para essas reflexões que são tão proveitosas, né? Hoje a gente vai falar sobre carnaval e seus alertas. Chegamos na época do ano aí tão desejada, né? Assim, no comecinho do ano, o pessoal sempre comenta que o ano só começa depois do carnaval. Muita coisa, de fato, só engrena, principalmente na parte material, de trabalhos, projetos, depois desse feriado, porque acaba sendo muitos dias, né, de descanso. Eu, particularmente, gosto bastante, justamente por esses dias de descanso. Então, desde que consegui trabalhar aí durante a semana e folgar feriado, emenda, eu gosto dessa pausa. E então é um período bacana para a gente conseguir aproveitar aí da melhor forma. A gente vai ler um texto, ele está no site, o nome dele é Carnaval Segundo a Doutrina Espírita, ele está no site aefc.org.br. Aqui não tem o nome
da pessoa que, a data de publicação fala que ele é baseado num vídeo de uma trabalhadora mesmo, da Associação Espírita Fé e Caridade, o nome dela é Sandra Lemos, e ela propõe essa conversa a respeito do carnaval. Como o texto está um pouco longo, eu não irei ler ele na íntegra, tá? Só para deixar claro, então, que depois a gente recomenda quem quiser se aprofundar, dar uma olhadinha, ver o vídeo e tudo mais. A gente vai ler a parte só que fala o que a doutrina espírita orienta sobre o carnaval. A espiritualidade amiga nos orienta a sermos extremamente vigilantes. Não é errado querer se divertir, mas ao frequentarmos algum local para os festejos de carnaval, que seja de forma sadia e consciente. Que cuidemos de preservar nossa integridade física, respeitando o nosso corpo, que evitemos de usar o corpo como apenas um veículo do erotismo. O corpo nos foi dado para cumprirmos a nossa missão aqui nessa reencarnação. Temos que cuidar desse corpo com muito respeito. Sabemos também que existem várias formas de trazer essas influências nocivas para dentro da nossa casa mental e física. Não adianta estar recluso num retiro em meio à natureza e manter os pensamentos ligados a esse tipo de atividade, buscando mentalmente satisfazer esses desejos. Ou seja, estar longe de todas as festas urbanas do carnaval, mas ainda assim vibracionalmente conectados a elas por pensamento. Pode ser da mesma forma prejudicial. Principalmente durante o sono do corpo físico, nosso espírito é quem está no comando. E ele, nosso verdadeiro eu, que determina onde queremos estar. Então, somos levados durante o sono a locais que existem no mundo espiritual, zonas também terríveis, onde se celebra um carnaval ainda pior por conta dos fluidos nocivos ali existentes. Esse psiquismo é muito mais pesado nesses locais. Lá tem toda essa energia sugada e quando acordamos estamos cansados e adoecidos. Porque a energia vital ficou onde estava o coração e o pensamento. Esses fluidos permanecem durante dias ainda depois que acabam as festividades. Vigiemos então nossas ações, de forma redobrada nessa época. Utilizemos da oração, que é uma ferramenta importante, principalmente nesses momentos de instabilidade energética. Através da prece, podemos ajudar a dissipar toda essa energia pesada que fica na psicosfera terrestre. Que possamos ter um período de carnaval tranquilo, que procuremos atividades que nos tragam refazimento espiritual, harmonia, paz, e que possamos contribuir também para a psicosfera do planeta, unindo-nos em bons pensamentos, criando uma corrente energética que envolva todo o nosso planeta em vibrações de paz, amor, solidariedade, fraternidade. Que sigamos acolhendo esses espíritos que necessitarão, com certeza. Sejamos cada um de nós um ponto de luz para apoiar as colônias espirituais instaladas no planeta durante esse período como repositório de energia. Então ficam essas reflexões para a gente. E aí, já iniciando aqui os meus comentários brevemente, a gente precisa deixar claro, né, que a nossa intenção aqui hoje, falando sobre esse tema, de forma nenhuma é condenar essa festividade, né, assim como a gente tem tantas outras, não só no país, mas fora do país, e que fazem parte da nossa cultura também, que são socialmente aí já engajadas no nosso calendário. Então, o carnaval em si ele não é algo condenável. O que nós precisamos ter em mente todo o tempo é que a nossa postura diante desse período de mais flexibilidade, de mais relaxamento, enquanto seres humanos, às vezes ficam um pouco deturpadas. Né? Às vezes a gente pensa assim, não vou me exceder em nada o ano inteiro. E aí chega no carnaval, a gente está por aí virando a noite, sem ir para casa, bebendo toda, sem se alimentar, sem cuidado nenhum, mentalmente e fisicamente. E tudo isso traz prejuízo a todos nós. Se a gente pensar em números, e aí certamente, por mais que a gente não tenha aqui embasados para poder citar, mas certeza que nós temos uma série de nascimentos 9 meses depois do carnaval, porque as pessoas abusam dessa parte sexual depois do carnaval. Transmissão de doença, acidentes de trânsito, as pessoas, às vezes, ingerem muito mais álcool do que deveria e vão dirigir. E aí, essas inconsequências geram
débitos e questões para todos os envolvidos. Por isso que é importante nesse período a gente refletir. Como a gente falou aí no início, eu gosto bastante desse período, porque para mim está associado a descanso, a pisar no freio, a relaxar, ter uns dias com a família. Tem gente que prefere para viajar, para ver a família, ver a praia, ir para a serra. E tem gente que vai para os bloquinhos, vai curtir, vai fazer alguma festa, algum churrasco. O Espiritismo sempre fala e sempre reforça a importância de nós termos essa responsabilidade, de não sermos pessoas com mentes e corpos vazios, né? Então, independente de como a gente vivia lá antigamente, hoje em dia, a gente tendo o mínimo de consciência, é importante a gente se preservar. Então, esse período, até como o próprio texto deixa claro, é um período que as energias estão muito aquecidas, digamos. E essas energias de vários tipos de espíritos que estão aqui também, interagindo conosco de alguma forma aqui na Terra, faz com que, às vezes, a gente acaba se afinizando mais com pensamentos que são mais impetuosos, né? A gente acaba agindo mais por impulso, meio que liberando, né, as coisas como se, é carnaval, tudo pode. E nessa a gente pode sofrer diversas consequências físicas, mentais, psicológicas. Então, vamos pensar um pouco sobre isso ao longo da noite, como que a gente vem utilizando esse período como uma forma de nos ajudar a se recompor, a se refazer, de repente descansar, fazer algo que a gente gostaria, e para quem de repente prefere ir para as festas, para as festividades, ter essa atenção redobrada, né? Cuidado com os excessos, cuidado com o assalto, cuidado com dirigir alcoolizado, e tudo isso que a gente sempre comenta, que as notícias estão por aí se alastrando, e que a gente não deseja, né? Que um período de alegria vire um período de dor de cabeça. E às vezes, na irresponsabilidade do ser humano, isso pode acontecer. Então, hoje a gente vai discorrer um pouco mais sobre esse tema, preparando-se para refletir, né? Esse período, ele me deixa mais elevado, mais tranquilo, mais feliz, mais de boas, mais relaxado, ou ele me traz mais dor de cabeça, mais débitos, ou eu acabo sendo inconsequente, arcando com coisas que não estavam programadas ou projetadas para mim. Vamos pensar um pouco sobre isso ao longo da noite. Não é mesmo, Hugo? Sim, como você bem falou, né? Esse período é um período que para muitas pessoas, né, é um período que acaba, né, digamos assim, havendo mais uma flexibilidade, né, moral, ou a pessoa não se policia tanto, né, porque na visão dela, né, está tudo bem, né, tudo que acontecer ou tudo que ela acabar fazendo nessa época, e nós temos que tomar cuidado, né, com essa visão. Eu entendo também que por vivermos num mundo um mundo material, né, como eu falo muitas vezes, ainda há muito esse predomínio da matéria, né, e as visões materiais. Então, quando a gente olha, né, hoje, o carnaval, se a gente for comparar, por exemplo, com o circo de Roma, por exemplo, né, onde haviam assassinatos, né, gladiadores, uma série de situações, representa de alguma forma um progresso, mas ainda perto daquilo que estamos buscando para o futuro, ainda estamos bem longe, né, dessa visão espiritual. Mas, por outro lado, também, como a Amanda bem disse, é uma oportunidade para muitas pessoas como um momento de pausa, né, de poderem viajar, de descansarem, né, de quebrarem ali, né, a rotina no começo do ano. Particularmente para mim, por questão de trabalho mesmo, não muda nada, assim, vou continuar trabalhando, vai ser a mesma coisa, mas tanto que eu não ligo tanto, né, para esse período. Mas, por outro lado, também é interessante, né, a gente analisar isso e verificar que cada espírito, conforme a sua visão de mundo, suas percepções, reage de uma forma, né? E o convite desse programa é que todos analisem, né, pensem, que ainda aqueles que, né, forem para a folia ou saírem, né, forem cantar, que analisem, né, tomem cuidado, como a Amanda disse, também é uma época de, né, que há uma série de
né, de situações que acabam acontecendo, sejam acidentes, né, sejam o excesso de álcool, né, às vezes as imprudências. Então, acaba, né, eu estava até vendo na TV acho que teve alguma festa esse final de semana agora, né, nós estamos gravando o programa na segunda, então houve alguma festa em algum lugar aqui em São Paulo e uma série de pessoas se machucaram porque estava lotada a região, estava cheio de pessoas, então isso também é uma coisa que pode acontecer, né? Então, pela própria organização, ou falta da organização, muitas vezes, né, da prefeitura ou, né, dos responsáveis. Então, também é algo que as pessoas, né, buscarem ter cuidado também, né? Eu, particularmente, né, se não tivesse essas notícias, eu nem ia ficar sabendo, né? Esse final de semana, acabei só descansando mesmo. Mas fica esse convite a todos, né, que busquem também, dentro da possibilidade de cada um, é, se, né, preservarem de certo modo, ou muitas vezes, né, isso também é muito comum, a maioria das pessoas, assim como no Natal e no Ano Novo, acho que fica um pouco parecido em algum nível, as pessoas acabam se desgastando mais, né, porque, tem que sair, tem que preparar isso, tem que gastar dinheiro, tem que correr, então, em vez das pessoas, né, usarem muitas vezes esse dia como um dia para digamos assim, se tranquilizarem, pegarem os feriados, não, deixou descansar do trabalho, do estresse, né, acaba muitas vezes até ficando mais estressadas, né, os preparos necessários, né. Então, também fica um convite para aqueles que puderem, né, que busquem dar uma pausada, ficarem mais tranquilos, terem algum momento para descansarem, para, né, se revitalizarem de alguma forma, também é um ótimo momento para o contato com a natureza, né, para irem num parque, para descansarem também, né, às vezes para o contato com a família. Então é importante, é uma forma de estarmos nos reequilibrando também, né? Muitas vezes os convites do mundo no geral, né, são convites para que a gente excite as energias, né, para que a gente gaste ou eleve às vezes as energias, gerando muitas vezes até um desgaste físico ou mental, né, porque as emoções ficam mais à flor da pele, né, e fica o convite para que a gente celebre, né, aqueles que tiverem vontade, comemorem, mas que mantenham também o equilíbrio, que busquem, né, não se exaltarem demais, porque isso também é uma maneira de nós, né, relaxarmos um pouco o nosso controle, o nosso equilíbrio e deixarmos nas mãos, né, de outras pessoas, sejam né, a própria sociedade ou até espíritos que de alguma forma nos desequilibram, né, ou causam né, desconforto de alguma maneira, como a Amanda bem citou também na mensagem inicial, no começo do texto. Né? E é interessante que, né, o carnaval, ele vem, né, acho que até como uma tradição que seria, digamos assim, né, a liberação da carne, e conforme a gente vai, né, vai aprendendo, vai estudando, a gente verifica que o espírito, ele precisa da matéria, ele precisa da carne, né, os desejos, os sentimentos, as sensações, quando bem conduzidos, são fenômenos naturais da vida, todos nós temos, né, não há nenhum mal, nem, digamos assim, nenhum prejuízo em si, em nenhuma energia que nós temos, desde que a gente canalize de uma forma construtiva na nossa existência. Então, todo, né, o desequilíbrio, ou a dor, né, ou o karma, digamos assim, né, os prejuízos, eles vêm do abuso, eles vêm da falta do propósito correto. Então, quando usamos qualquer elemento, qualquer recurso que temos, né, as energias sexuais, o nosso pensamento, a nossa intelectualidade, a nossa fala, as nossas ações, quando isso causa prejuízo a nós ou alguma pessoa em algum nível, aí sim nós estamos, né, saindo das leis do equilíbrio, das leis da matéria, né, e da espiritualidade do universo, e dessa forma causando prejuízo que de alguma forma no futuro vamos sofrer as consequências disso. Mas quando, né, essas energias nós canalizamos na nossa vida, na nossa rotina, na nossa vida de uma forma equilibrada, sem causar prejuízo a ninguém, não há nenhum dano,
né? Então, há muito até uma questão, né, que nós temos que tomar cuidado para não, digamos assim, vilanizar ou não, né, não acabarmos né, praguejando ou, de alguma forma, né, desmerecendo o nosso lado material. Nós precisamos da matéria, nós estamos num binômio, a matéria ela faz parte do processo de evolução, mas a matéria não é ela que tem que lidar, né, que liderar. Somos nós, como espíritos, que devemos usar a matéria, né, expressar as emoções, os desejos da maneira prudente, da maneira correta, no momento apropriado, né? Ou seja, sermos senhores, né, de todos os elementos da nossa existência. Então, esse é o convite da espiritualidade. E o convite da humanidade é justamente o contrário, é que a gente, né, a escandalize, né, que a gente revele ou que a gente use a energia, né, de uma forma muitas vezes até animalesca, porque é o que choca, é o que às vezes, né, digamos assim, causa né, o furor, a fama, e aí nós vemos, né, uma série nas redes sociais, né, na televisão, digamos assim, essa mistura, né, não só do desejo das energias carnais, né, da questão digamos assim, né, da festa da carne, né, que seria a tradução do carnaval, mas também ligado com o status, com a fama, com o dinheiro, com os vícios de todos os tipos, né, porque está potencializando esse lado, digamos assim, do carpe diem, né, a gente vai morrer, então vamos, né, queimar a chama da vida, né, sendo que esse não é o convite, né, a chama da vida ela não precisa ser queimada nesse sentido, né, ela é para que ela ilumine, para que ela brilhe, né, para que ela se intensifique com o uso apropriado, né, para que ela, dentro da vida de cada um, ela ilumine a escuridão. Então também há, né, que é natural desse processo evolutivo que estamos, né, mas é o convite aqui da reflexão, para que a gente busque, né, esse conhecimento, busque essa reflexão, para que a gente possa viver, usufruir, né, da vida, ter sim momentos felizes, momentos prazerosos, mas dentro dessa possibilidade de que estamos no mundo, mas que nós não pertencemos a esse mundo, de que há um processo maior que está acontecendo e que nós estamos, né, conectados com esse processo, nós temos um propósito, né, e isso não significa que a gente não possa sorrir, não possa se divertir, desculpa, não possa né, ter as festividades, mas de uma forma equilibrada, sadia, que não nos indignifique, né, ou que nos causa prejuízo de alguma maneira. Então, né, esse é o convite, né, da doutrina espírita também, e desse programa para que a gente saiba viver a vida e não se tornar escravo dos momentos, das sensações, né, das situações que a própria sociedade cria de alguma maneira, né? Então, e que também é até interessante pelo lado psicológico, que o carnaval não seja né, e existem muitas pessoas que passam por isso, que o carnaval é onde elas, de certo modo, se sente feliz, né, porque digamos assim, as obrigações da vida, ou né, as cobranças, as situações que todos nós passamos, faz parte do processo de evolução, representam para essa pessoa um fardo muito pesado, né, ou uma situação né, de muita pressão que ela, de alguma forma, ela precisa constantemente dessas válvulas de escape. Também é um ponto para observarmos, né, se talvez, né, para esse espírito ainda precise mais dessas reflexões, né, desse trabalho de observação dos processos da vida, para que ele perceba que, né, o processo da vida, ele não é pesado assim, né, ou ele pode ter sim seus momentos de peso, de dificuldade, mas isso também vai muitas vezes da nossa própria conduta. Nós podemos de alguma forma suavizarmos esses processos através da nossa vida, através da nossa conduta, né, de como estamos vivendo a vida para suavizar e da nossa própria percepção, né, se a minha rotina de trabalho, se, né, o meu dia a dia é penoso para mim, né, não tem ninguém que vai mudar essa percepção, porque eu coloquei esse filtro, né, eu assumi que é penoso, que é difícil, né, e dentro da minha observação é o que eu estou conseguindo captar da realidade, sendo que também há
outras nuances na realidade, né, outros detalhes que eu poderia estar absorvendo, mas, né, ainda me falta essa sensibilidade. Então também fica esse convite para que a gente possa, dentro da nossa vida, desenvolver também essas percepções mais sutis, para que a gente não fique constantemente ou, né, recorrentemente, talvez buscando esses mecanismos de fuga, né, que vêm como as festividades, né, como o consumismo, como uma série de situações, os vícios, né, que a sociedade constantemente, de alguma forma, está nos vendendo, né, ou nos oferecendo. Então, isso também é uma reflexão, né, desse momento. Não tô, né, claro que seria ótimo, mas não é o convite aqui, né, a gente não vai forçar nossa natureza para nos tornarmos monges budistas, nem zens, nem, mas ao mesmo tempo também não precisamos, né, podemos ter controle sobre a nossa existência, sobre os nossos caminhos, né? Então, né, também não é natural né, constantemente pisar o pé na jaca, como diz a expressão, né? Isso também demonstra de alguma forma que há espaço para que a gente se observe, né, reflita, para que tome cuidado, né, para que viva as coisas com um determinado equilíbrio, né? E tudo isso também vem, né, com essa maturidade, com esse processo que estamos buscando desenvolver, né, e que é o convite da doutrina espírita, né, para que a gente viva no mundo, entenda os processos, participe das coisas do mundo, mas com esse olhar mais sutil, mais atento, para que, né, a gente consiga absorver dentro das possibilidades do mundo as coisas positivas, né, e que não se contamine ou se deixe levar pelas forças, pelas energias coletivas e acabe, de alguma forma, prejudicando, né, o nosso crescimento, a nossa evolução, a nossa paz, o nosso equilíbrio, né? Quantos crimes, quantas situações difíceis acabam acontecendo por conta desses, né, minutos, instantes de desequilíbrio, ainda mais de forma coletiva. Nós ainda somos muito influenciáveis também pelo grupo, né, pelo coletivo. Então, de certo modo, é importante nós nos preservarmos em algum modo também, né? Quantos crimes, quantas situações difíceis não foram criadas, né? E muitas pessoas participaram ali, até de forma, de certo modo, inconscientes, porque se deixaram levar pelas massas, pelas energias. E isso é importante, né? Não só no carnaval, mas na nossa vida, né? Na sociedade, na política, em todas as áreas, no trabalho, em todos os campos, nós buscarmos também entender até que ponto estamos sendo arrastados, né, pela pressão social, pelas situações, né? Tem um pouco a ver também que se nós tivermos né, esse cuidado, nós podemos de alguma forma nos preservar também. Mas eu vou passando, né, a palavra para a Amanda para que ela faça, né, comentários também, novas reflexões sobre esse tema. Muito interessante essas colocações, Hugo. Me fez pensar nessa onda mesmo que a própria sociedade impõe para a gente desde sempre, de que para você ser aceito, você tem que ir com a massa, né? E aí chega nessa época do ano, as pessoas ficam alvoroçadas. Aqui em São Paulo mesmo virou tradição, né? Os bloquinhos de rua, as festividades, não somente, né, os desfiles das escolas, mas assim, muitas festas e muitas festas. E isso que eu vou falar, para mim é um pesar, né? Porque não tenho esse hábito, pode ser que quem esteja envolvido ache bacana, mas acho extremamente delicado quando praticamente assim 100% desses eventos eles são regados a bebida alcoólica todo o tempo. E aí a sensação que dá é que as pessoas elas estão realmente tomadas pela falta de controle. Porque assim, muitos deles, se você tira a bebida alcoólica, eles nem querem ir. Eles vão pela bebida, pela sensação da felicidade. E aí o que a gente tem que tomar cuidado ao refletir sobre isso é o quanto que isso me faz bem, o quanto que isso me beneficia e o quanto que eu estou indo para agradar os outros, para me sentir pertencente à equipe, ao grupo, para sentir que eu sou descolado, que eu sou moderno, que eu não estou em casa, porque infelizmente a gente ainda vive num mundo que muitos associam estar em casa a aproveitar menos. Como se fosse ruim a gente estar dentro do nosso lar, mas infelizmente, dependendo da maturidade de cada espírito, às vezes é essa visão. Para eu curtir muito, eu preciso estar fora.
Eu preciso estar fora, ainda que me expondo a diversos riscos e situações que não são interessantes. Então, aqui nós não estamos condenando de nenhuma forma as festas em si, as festividades, os desfiles, os bloquinhos, de jeito nenhum. Cada um faz o que lhe convém, o que achar melhor. A consciência de cada um é o seu guia. Mas vamos lembrar das palavras do apóstolo Paulo: tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, nessas escolhas de como iremos passar, onde iremos passar, com quem iremos passar, a gente precisa fazer essas perguntinhas básicas. Eu tenho condição física, mental, psicológica para ir para esse evento? Como que é a segurança do evento? Até que horário? Eu vou me alcoolizar? Eu vou dirigir? Eu volto de Uber? É longe da minha casa? Eu vou bem acompanhada ou acompanhado? Eu estarei de olho nas coisas que eu vou ingerir? Ou eu vou sair bebendo bebida do copo de qualquer um, correndo riscos também? Então, esses são pensamentos que a gente precisa ter para a gente preservar a nossa vida. E aí pode parecer, assim, um pouco exagerado falar dessa forma, mas infelizmente nessa época do ano a gente vê muitas notícias ruins. Então, todos nós precisamos ficar atentos onde nós estamos metendo o nosso pé, né? Onde que a gente vai? Eu estou saindo da minha casa para ir para que tipo de evento? O Hugo comentou aí dos bloquinhos que tiveram esse final de semana, porque até nisso a nossa cidade já arrastou um pouco, né? Antes era só o carnaval. Era só o final de semana do carnaval. Agora a gente tem o pré e a gente tem o pós. Então, às vezes, ficam 3 finais de semana, até mais seguidos de eventos por todos os lugares da cidade, com festividades e tudo mais. E nisso gera aglomeração. Às vezes, aglomeração muito maior do que a estrutura do lugar comporta. E aí eu vi que teve mesmo gente se machucando, gente passando mal também, porque é aí que tá. Você tá num calor insuportável aqui em São Paulo ultimamente. O tempo oscilando pra caramba. E aí tá lá, 40 graus, todo mundo pulando, correndo atrás do trio, do bloquinho, e nessa a gente pode ter uma queda de pressão, alguma coisa assim. Então, a recomendação mais importante é: vamos nos preservar da melhor forma. Se for tentar ao máximo fazer boas escolhas e cuidado com onde, com quem, para que a gente está indo, o que está consumindo, o que está fazendo, quem está perto da gente. Cuidado com os nossos pertences, para que um momento bacana de alegria não vire uma dor de cabeça. E se nós somos mais do time bloquinho Netflix, bloquinho em casa, bloquinho no parque, com os amigos, vamos aproveitar ao máximo também. O importante é a gente não negligenciar o nosso descanso mental. Eu vejo, às vezes, muita gente comentando, Hugo, isso não é uma crítica, é só um comentário, gente comentando assim: nossa, eu curti pra caramba, mas eu tô só um pó, eu não descansei nada, tô com a mente estressada. Às vezes a pessoa volta a trabalhar na quarta-feira de cinzas, na quinta-feira podre, cansadíssimo, assim, exausto, não aguenta nada, não estresse, porque ela não descansou. Ela só fez o que o mundo incita a gente a fazer. Mas o descanso, o desligamento, o refazimento, ele não teve. A doutrina espírita sempre nos recomenda a nós sermos introspectivos nesse sentido, irmos para dentro de nós, revisitar os nossos pensamentos, as emoções, os nossos atos, para tentar melhorar o que der. Então, se a gente ficar só focando no externo, em nenhum momento a nossa mente descansa. A recomendação é tentar ao máximo descansar dentro do possível de alguma forma. E tentar ser ponderados, né? Ah, eu gosto de bloquinho, eu quero ir para bloquinho. Eu vou para os 4 dias de bloquinho? De repente, não. De repente eu falo: não, peraí, vou me organizar, vou em um, nos outros eu descanso, eu faço outras coisas, para eu conseguir também conseguir aproveitar de alguma forma esse período de relaxamento para quem vai tirar folga e relaxar. Vamos lembrar que a sintonia moral e espiritual é que define as relações, às vezes, nessa época. E muitos são levados pelo fervo. Aí depois a gente vê gente engravidando sem saber direito o que aconteceu, gente pegando doença, infelizmente, acidentes e situações ruins. Ai, Amanda, mas isso só tem coisas ruins? Lógico que não. Mas aí depende muito da energia do local que nós estamos indo e também da nossa energia. Porque se eu tô lá no meio do fervo, dificilmente eu vou ter alguém cuidando de mim e falando: ah, Amanda, cuidado, você tá bebendo muito.
Ó, cuidado aqui, seu celular tá largado, alguém pode te assaltar. Olha, cuidado, esse rapaz aqui, essa pessoa aqui tá com má intenção, ó. Só quer zoar, só quer brincar, cuidado. Então, vamos tomar também esse cuidado, inclusive, principalmente, com as companhias, para a gente não se colocar em situações embaraçosas ou até perigosas de alguma forma. Vamos pensar nisso. Esse conselho vai aí também para quem tem filhos, quem tem jovens, adolescentes, porque a gente tem que cuidar da nossa saúde física e emocional. Ninguém vai fazer isso por nós. A mídia não vai fazer isso por nós. As empresas que patrocinam carnaval, que patrocinam bebida, que patrocinam abadá, também não vai fazer isso por nós. Então, de nenhuma forma nós somos contra as festividades, mas nós somos 100% a favor da responsabilidade, para que a gente consiga curtir o que for curtir e ter lembranças boas, ter boas histórias, boas memórias, bons momentos, que nos tragam alegria e uma sensação de bem-estar. E não nada diferente disso. Então, nós sempre somos livres pelas nossas escolhas, mas responsáveis pelas consequências. E essa época do ano, eu acredito que por toda a história, né, Augusto, de carnaval em si, é uma época muito fervorosa, né, sexualmente, e fica uma energia muito sexual, sensual, no mundo, digamos. Então, a gente precisa ir ponderando onde que a gente vai se envolver. Em que energias, em que ambientes, em que coisas que a gente vai se sujeitar aí a fazer. Vamos lembrar que o mais importante é todos os dias a gente tentar estar de alguma forma caminhando para um caminho que nos seja favorável. A gente não fala de construir a nossa melhor versão? Então, a gente também constrói essa versão durante o carnaval. No Ano Novo, no Natal, na Páscoa, em todas as datas. Não tem nenhuma data em que a gente consiga desligar o botãozinho da responsabilidade e sair vivendo como se nada acontecesse depois, porque todas as consequências a gente que sofre e a gente que arca também. Então, a nossa sugestão de reflexão ao longo desses dias é pensar justamente nisso. O que me recompõe? Como que eu consigo refazer a minha mente, buscar um descanso? Como que eu vou curtir esses dias, se eu tiver a possibilidade de curtir? Quais companhias? E vamos lembrar daquelas máximas que a gente sempre fala também e reforça, que são as nossas ferramentas para todas as horas, né? As nossas orações, o nosso preparo para entrar em certos ambientes, né? O nosso cuidado com o nosso corpo, no nível de alimentação, de hidratação, de pensamentos, de saber dizer não também para as coisas. É porque todo mundo vai fazer, que eu preciso fazer também. Como diz a minha mãe, a nossa mãe, você não é todo mundo. E então a gente não tem que ir na onda das pessoas. A gente tem que fazer o que é cabível para cada um de nós. Mesmo que, o Hugo tá chateado, mas não é bacana para mim. Então eu não vou fazer só porque o Hugo quer que eu faça. Não é assim que funciona. Vamos pensar nisso para que a gente consiga ter um período bacana de descanso e voltarmos a começar, entre aspas, né? O Hugo trabalha para fora, mas para quem trabalha aqui no Brasil, o ano começa depois do carnaval. Então a gente precisa de alguma forma tentar, né? Quem conseguir folgar, se restabelecer, ganhar um respiro, porque aí depois desses dias começam de fato as nossas metas, demandas, projetos, e tudo que envolve aí, de algum jeito, a parte profissional, a parte acadêmica. Então vamos pensar sobre isso. Não é a parte do calendário que nos torna melhores ou piores enquanto espíritos, né? São as escolhas que nós fazemos. O que a gente tem que ter é certa atenção. Como o título diz desse papo de hoje, alguns alertas. Que são alertas, né? A gente não está falando em proibições de nada, porque nós estamos falando de espíritos que têm a sua vivência e cada um faz o que preferir. Mas lembrando que tudo que nós fizermos, seja bom, não tão bom, vamos colher lá na frente. A gente está plantando para a gente colher. Então, se eu estou plantando coisas boas, mais precaução, mais responsabilidade, de repente lá na frente me esperam também essas coisas boas de volta.
Vamos tentar deixar para trás as nossas irresponsabilidades. Se a gente foi irresponsável em algum momento da vida, ficou lá atrás. A partir de agora, a gente se baseando na doutrina dos Espíritos e no Evangelho do Cristo, o Evangelho sempre fala disso, né? De conhece-te a ti mesmo. Eu conheço os meus limites. Eu sei até onde eu consigo ir, né, nas coisas que eu me proponho a participar, enfim. Então, mesmo participando, vamos sempre ter a rédea, digamos, né? O controle da situação. A gente não pode se permitir perder o controle. O que é perder o controle? É o que a gente vê por aí às vezes. A pessoa com o celular na mão pedindo um carro de aplicativo, falando com alguém, ela não lembra o que ela está fazendo. Ela simplesmente não está ali. A parte que domina já foi desacordada pelo álcool, por outras coisas. Está simplesmente existindo ali pela misericórdia de Deus. E aí, às vezes, as coisas acontecem e a gente acha que a gente é vítima do destino, mas quantas vezes a gente procura situações para a gente ter uma questão, né? Vamos tentar evitar essas situações, não vamos criar questão para o nosso espírito, para que a gente consiga, no final dessa existência, desatando nós de outras existências e não criando mais débitos para essa. Então, as nossas reflexões, elas são acerca disso, né? Para aproveitarmos da melhor forma esses dias, conscientes de que se eu estou bem fisicamente, psicologicamente, mentalmente, não vão faltar oportunidades de diversão, mas diversão com responsabilidade, com leveza, com ambientes bons. Agora, se eu não cuidar dessa parte física, mental, eu posso estar em qualquer lugar que me estarei mal. Mais cedo ou mais tarde, esse vazio me encontra. Por que que ele me encontra? Porque ele não deixa de existir, eu não estou cuidando de preenchê-lo. Eu estou simplesmente ignorando ele, tapando ele com coisas que são do mundo. E a gente sabe que as coisas que são do mundo, elas são muito transitórias. Ela não preenche a nossa vida. Porque passam, né? O que preenche o espírito, de fato, são valores, qualidades, relacionamentos duradouros, que faz com que a gente se sinta de alguma forma abastecido, né, de energia, de objetivos e tudo mais. Então, eu deixo aí essas reflexões para a gente ao longo desses dias e desejo que todos, da sua forma, consigam aproveitar, tendo em mente esses alertas, esses cuidados, para que a gente não seja inocente, principalmente se você está fora de casa. Não seja inocente. A gente não está falando que você tem que olhar por aí desconfiando de todo mundo, mas as pessoas não têm placa na testa, quem é bom, quem é mal intencionado, quem está ali numa situação meio difícil. Então, vamos tomar cuidado para que a gente consiga estar em segurança, seja fora de casa, para conseguir voltar para casa e viver aí a nossa vida da melhor forma possível. E aí eu passo a palavra para o Hugo, para ele fazer as considerações dele, e na sequência a gente faz, então, um encerramento com as vibrações. Bom, como pensamento final, né, eu acho que é interessante nós pensarmos que, de alguma forma, nós sempre somos responsáveis, né, pelas situações em que nos colocamos, né, conscientemente ou muitas vezes inconscientemente. Então, um exemplo que me vem na mente, né, é que uma pessoa que, né, mergulha no mar, ou uma pessoa, um marinheiro, né, que está no oceano ali navegando, ele está exposto às ondas, né? Então, ele está em algum nível exposto ao próprio barco naufragar, né? Faz parte digamos assim, são os ossos do ofício, né? São os desafios daquele contexto. Então, né, dentro da nossa vida, né, dentro da existência, tem uma série de desafios, todos nós que estamos aqui, né, conscientes ou inconscientes, expostos, mas, né, muitas vezes quando nós nos colocamos em certos ambientes ou em certos lugares, mesmo que inconscientemente, nós estamos nos expondo a certas possibilidades, né, algumas coisas positivas e outras negativas. Então, como a Amanda bem disse, o importante é estarmos atentos né, e conscientes disso, né? Será que eu preciso? Né? Será que é o momento apropriado ou a forma apropriada? Então, sempre pensar sobre isso, né? Eu particularmente até
né, nesses momentos de festividades, de feriados, né? Eu evito até viajar ou sair, né? Já teve vezes de sair, pegar mais de 8 horas de trânsito. Isso é bem comum em São Paulo, né? Para aqueles que estão nos ouvindo de outros estados, é muito comum pegar 8, 12 ou mais horas de trânsito, né? Ou descendo para a praia, ou pegando uma rodovia aqui das múltiplas saídas de São Paulo, né? Principalmente nesses feriados, nessas datas, né? E talvez seja, né, dependendo da realidade de cada um, é uma possibilidade também, talvez postergar nessas saídas, esses momentos para, né, outro momento, né, em que todo mundo talvez vai estar trabalhando, você vai ali pegar uma folga, uns dias, vai pegar o trânsito mais tranquilo, vai pegar talvez aquela região mais tranquila também, é algo que eu costumo fazer muito, né, e pelo lado, né, de São Paulo também, tirando aqui os blocos, né, de carnaval, as regiões, mas como há, né, muitas pessoas que saem, então São Paulo costuma ficar mais vazia também, né? Então aqui mesmo na região onde eu moro, costuma as ruas ficarem vazias nos feriados, mais tranquilas, então há uma possibilidade de ir para um parque, de andar, de sair, né, nas regiões próximas com, né, sem trânsito, né, tudo mais tranquilo. Então também fica às vezes o convite aqui aqueles que não quiserem, né, que não forem foliões, não quiserem ir para o carnaval, talvez verifiquem, né, se não há algum lugar próximo que dê para fazer alguma atividade, né, ou até realmente descansarem, né, usarem os recursos da cidade, que terão, né, menos pessoas, né, menos gente, porque a maioria vai estar na praia ou vai estar em outras regiões. E, né, fica sempre esse convite para que a gente, né, reflita, viva a vida, né, tenha as experiências, mas com muita prudência, porque, como nos diz Emmanuel, né, às vezes um segundo ou segundos de imprudência nos custa séculos de paz. Né? Então, todos nós estamos expostos a isso. Às vezes, uma decisão, né, que parece boba, uma situação ali, cria um caos na nossa existência que vai perdurar por muitos séculos, né? E tomar cuidado, né? Isso como né, uma visão, né, espírita também, de que às vezes as pessoas, principalmente nesse momento de carnaval, né, ou querem usar as outras, né, ou acham que estão sendo espertas, mas no final estão sendo, né, estão arranjando sarna para se coçar, como diz o ditado, né? Então, às vezes, numa imprudência, acabam criando consequências, situações que vão persegui-las, incomodá-las, muitas vidas, né, ou a vida inteira, ou muitos séculos. Então, né, não há como nenhum de nós aqui encarnado medir a consequência ou que uma situação pode nos levar, ainda mais quando a intenção já é negativa, né, já é às vezes de usar o outro ou, né, não tem uma boa intenção ali, é uma coisa frívola em todos os sentidos, né, muitas vezes, né, como a Amanda bem disse, no álcool, nas drogas, né? Às vezes a pessoa perde a consciência, o seu autocontrole, isso leva a uma série de situações difíceis que às vezes a pessoa ela se expõe a forças, a energias, a outras pessoas que ela não tem mais controle sobre nada, né? E aí realmente é só a misericórdia divina que às vezes a protege de um desastre, de uma situação difícil. E talvez, mesmo com a misericórdia divina, né, aquele espírito ele vai passar por aquelas situações difíceis, né? A misericórdia divina existe, mas ela não vai nesse sentido, ela não vai nos privar das experiências que nós muitas vezes vamos passar, né, sejam positivas ou negativas, né? Então, nesse sentido, às vezes a pessoa está se expondo a situações, contextos ali que vão marcá-la, vão deixar mágoas ou situações difíceis e que ela não vai poder fazer nada, né? E que vai fazer parte do processo do aprendizado da vida. Mas há sempre possibilidades de aprendizados diferentes. Esse é o convite da doutrina espírita, que a gente possa aprender, possa ser feliz, possa buscar nossa felicidade de uma forma madura, de uma forma tranquila, com outras possibilidades, né, sem precisar se expor a todas essas variáveis e se tudo isso que muitas vezes está fora do nosso controle, né? Então, ninguém, claro, que tem controle de tudo na vida, mas, né, a gente pode, né, escolher às vezes o barco que vai entrar, a estrada que vai andar,
né? A gente tem algum grau de livre-arbítrio, sim, até muito grande, né, para tomar as nossas escolhas e evitar certas problemáticas que a gente não precisa. E não significa com isso que vamos ser menos felizes. É apenas realmente a maturidade das escolhas e analisar, às vezes, as consequências, até porque há muita ilusão também, né? Na sociedade há muitas coisas que são vendidas como felicidade, mas não são, estão longe de ser a felicidade. Quando as pessoas pensam um pouco, como a Amanda bem disse, né, aquela dor de cabeça, aquela ressaca, aquelas sensações que não tem prazer naquilo, mas que muitas vezes a gente coloca como se fossem, né? E não precisa. Há maneiras de ser feliz sem pagar esses preços, essas situações difíceis. Mas fica aqui na reflexão para cada um, né? E que todos, né, tenham cuidado, tenham responsabilidade, sejam felizes de uma maneira equilibrada dentro das suas vidas, né? E que Deus abençoe a todos e que tenham todos uma ótima semana, né? Uma ótima semana de carnaval no futuro, né? E nós nos vemos no próximo programa, mas eu vou passar a palavra para que a Amanda faça algum comentário, né, final e que possa fazer as preces, né, as orações finais do programa de hoje. Então, diante desses pontos que nós trouxemos nessa noite, fica aí o convite a todos nós, nos incluindo, para refletirmos como que a gente pode usar o nosso tempo da melhor forma. Lembrando que esse tempo aqui na Terra, nessa reencarnação, ele é um tempo limitado, a gente não sabe quando, né? Mas em algum momento ele será tirado de nós, para a gente ir para a espiritualidade, recomeçar em outra oportunidade. Então, vamos aproveitar da melhor forma. Eu tenho certeza que se a gente tivesse como ter a informação de quando a nossa vida cessa aqui, a gente ia correr para fazer as coisas mais importantes. Mas aí, como a gente não sabe, a gente às vezes protela, deixa para lá, prorroga, enrola, e fica às vezes a sensação de um tempo não bem vivido. A vida, ela é basicamente o aproveitamento das nossas horas. Isso significa que a gente tem que ficar sendo produtivo todo o tempo? É claro que não. Até porque na ociosidade também há um descanso. Também há uma curiosidade, de alguma forma, que é ativada dentro de nós. Mas é importante a gente tentar não gastar o nosso tempo com coisas que vão nos desgastar mais do que nos ajudar. E isso vale para tudo na vida. Então, tenhamos aí em mente das nossas escolhas para que sejam boas e que a gente sinta esse bem-estar. Quando a gente vai tentando fazer escolhas melhores, o bem-estar ele vai vindo naturalmente. Porque aí a gente não sente aquele vazio inflado todo o tempo. A gente vai preenchendo isso com coisas que agregam valor, agregam um propósito, agregam um significado para o nosso espírito, para a nossa alma, de algum jeito. E isso é muito bom. Isso ajuda bastante a cada um de nós a estar mais fortalecidos para os desafios que temos todos os dias. Então, esse é o convite para ao longo dessa semana pensarmos aí como que podemos usar o nosso rico tempo da melhor forma, que pode ser também descansando, sem nenhum problema, cochilando, fazendo a cochileta russa, né? A gente diz cochila sem um despertador. Vou dormir 10 minutos, vou dormir 4 horas, ninguém sabe. Mas faz bem também para a nossa mente o descanso, então não vamos deixar ele numa caixinha menor, porque ele é fundamental para a gente conseguir estar 100% nas outras coisas. Então fica aí essas reflexões, eu desejo dias muito bons a todos, que seja uma semana muito proveitosa, semana que vem também, uma semana mais curtinha, né, para quem trabalha aqui, empresas daqui do Brasil, principalmente se alguém conseguiu folga, essas coisas, então aproveitem bastante, para que a gente consiga estar renovado da melhor forma. E aí eu convido quem se sentir confortável a fechar os olhos, quem quiser fica de olhos abertos, a gente vai nesse momento mentalizando uma luz multicolorida. Essa luz, ela sai de dentro do nosso coração e vai envolvendo todo o contorno geográfico, todos os países, sem distinção de nenhum. Vamos vibrando intensamente para a população, vibrando para que haja saúde em todos os aspectos da palavra,
para todos os filhos de Deus, seja no plano físico ou espiritual, em suas diversas moradas e reinos também. Vamos vibrando intensamente pela água que bebemos, pelo ar que respiramos, pela fauna, pela flora, por tudo que está ao nosso redor e que também interage conosco ao longo da nossa jornada, direta ou indiretamente. Vamos vibrando intensamente para que tenhamos equilíbrio mental, emocional e psicológico para lidar com os nossos desafios, tentando vencer a nós mesmos todos os dias, tentando adquirir um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de esperança, um pouquinho mais de tolerância no dia a dia. E para que tenhamos também a sabedoria e a paciência de lidar, inclusive, com os nossos erros, porque eles são frequentes, eles sempre vão acontecer nesse estágio que nós estamos, mas eles fazem parte também da nossa evolução, da nossa construção de uma versão melhor. Vamos vibrando intensamente pelas nossas crianças, adolescentes e idosos, vibrando por todos aqueles que estão encarnando no planeta Terra nesse momento, por todos aqueles que estão desencarnando nesse momento, por aqueles que não têm um lar, que não têm alimento, que estão sem um emprego, por aqueles que estão desolados, com a mente em devaneio, tomando conta diante dos problemas, por aqueles que estão sendo tomados por qualquer tipo de vazio, de vício, de pensamento negativo, que os amigos espirituais façam uma visita a cada um desses irmãos, ajudando a recompor as energias, a enxergar um caminho, a ter esperança, a lembrar de alguma forma que nós somos filhos de Deus, e por isso nós não fomos criados para o sofrimento. Nós somos criados para sermos vencedores de nós mesmos. Vamos, nesse momento, vibrando pelo nosso trabalho material, pelo nosso trabalho espiritual, pela nossa família, os nossos amigos, os vizinhos, por aquelas metas que nós temos no papel ou na mente, os planos desse ano, o que nos renova, o que sustenta o nosso dia a dia e nos enche de alegria de alguma forma. Vamos vibrando para que tudo ocorra da melhor forma possível, sempre tendo em mente que a gente nunca sai perdedor, ou a gente vai aprender algo, ou a gente vai conseguir o que já era planejado. E vamos, nesse momento, pedindo à equipe espiritual que, se for do nosso merecimento ou necessidade, que faça uma visita aos nossos lares, renove as energias, para que durante a semana, durante os nossos desafios, sintamos esse apoio, essa proximidade com os nossos familiares, para a construção de um ambiente mais leve, um ambiente seguro também. E vamos pedindo licença para vibrar por nós, necessitados que somos, e também, se for do nosso merecimento e necessidade, que recebamos um passe, que recebamos uma transmissão de fluidos dos amigos espirituais, para recompor a nossa mente, o nosso espírito, para estarmos aí firmes na caminhada, mesmo diante dos tropeços, que a gente tenha força para levantar e seguir adiante. Vamos deixando muitas vibrações para que a espiritualidade leve, onde se fizer mais necessário, remarcando o nosso compromisso de estarmos aqui, então, no próximo programa, se assim for da vontade de Deus, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma ótima semana a todos, com muitas coisas boas, muitas reflexões e aprendizados, descanso, e até a próxima semana. No próxima semana de carnaval, nós não faremos o programa, e aí na outra a gente volta com a programação absolutamente normal. Então fiquem aí com Deus e até a próxima. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.